Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, Era Uma Vez. O meu nome é Maria Cordeiro Carrilho e hoje o vídeo será sobre o caso de Aileen Wuornos. Quem foi Aileen Wuornos? Aileen Wuornos nasceu na cidade de Rochester, no estado de Michigan. Vamos voltar ao nome, no estado de Michigan, a 29 de fevereiro de 1956. Quem foi Aileen Wuornos? Aileen Wuornos nasceu de pais muito jovens. Portanto, os pais da Aileen eram muito jovens. A mãe dela acho que ainda era menor de idade, o pai dela já era maior de idade, mas devia ter ali uns 19 anos, 20 anos. E Aileen, portanto, nasceu desse relacionamento, assim como o irmão dela, um ano antes. O pai da Aileen, houve um momento em que ele cometeu um crime, portanto, abusou fisicamente, se é que eu me faço entender, de uma menor de idade, portanto, acabou por ir preso. Pouco tempo depois acabou por cometer, portanto, atentar contra a sua própria vida na prisão, o que fez com que a mãe da Aileen se visse sozinha com duas crianças, não tendo dinheiro, não é, para suportar financeiramente os filhos. O que é que se procedeu? Teve que, então, ir dar os filhos, os dois filhos, aos seus pais, portanto, aos avós da Aileen. Os avós da Aileen eram pessoas completamente diferentes. A Aileen diz que a avó, ainda que tivesse problemas com o álcool, assim como o avô, era uma pessoa muito carinhosa para com ela, era uma pessoa que se preocupava com ela. Ela diz até que foi a única pessoa que se importou com ela de verdade durante toda a sua vida. Já o avô, obviamente, que também tinha problemas com álcool, tinha uma personalidade completamente diferente e tratava a Aileen e também o seu irmão, mas principalmente a Aileen, tratava, pessimamente mal. Portanto, a Aileen, como é que eu ia dizer isto? A Aileen era fisicamente maltratada pelo avô, portanto, o avô batia-lhe. Às vezes não havia nenhuma razão. As pessoas que conviveram com a Aileen na altura em que ela vivia na casa dos avós, e quem ela sempre achou serem os seus pais biológicos, que ela realmente sempre foi tratada muito mal pelo seu avô. Portanto, como eu estava a dizer, o avô agredia fisicamente,
e psicologicamente. Para piorar, o avô trazia, portanto, convidava amigos dele para praticarem o que ele praticava com a Aileen, e o que mais me deixa de boca aberta é a avó, ainda que os tempos fossem outros, a avó não se opôs ou se impôs em algum momento para tentar impedir o que o seu marido fazia com a Aileen. É verdade que ela poderia não saber nada, acho um bocado difícil, mas considerando que os tempos eram outros, enfim, ainda se consegue, não é compreender, mas perceber mais ou menos o porquê da avó não a ter ajudado em momento algum. Porque assim, o avô, ao ter este tipo de atos para com a Aileen, a Aileen ficou uma menina, portanto, uma menina completamente traumatizada, porque não é normal uma criança ser exposta a tanta violência, ainda para mais por parte de alguém que devia cuidar dela, estar lá para ela, independentemente do que acontecesse, e não exercer sobre ela atos de tamanha violência. Porque chamar os amigos para fazer atos de tamanha crueldade para com a neta, com a própria neta, a quem deveria considerar uma filha. Bom, foi uma infância realmente muito, muito problemática. A Aileen, com 14 anos, e por influência do avô, sai de casa, porque o avô, para além de torturá-la fisicamente, também a torturava psicologicamente, e portanto dizia que ela não prestava para nada, que tudo o que acontecia de mal na vida dele era por causa dela, e portanto a Aileen, tendo a avó também já falecido, a Aileen não via o porquê de estar naquela casa com um homem daqueles. Então ela saiu de casa, e foi então que ela começou a entrar por caminhos tortuosos. Ela começou a ir a bares, normalmente bares de motares. Portanto, estou a imaginar uma criança de 14 anos a entrar sozinha num bar de motares. Não é estar a ser preconceituosa, mas todos nós sabemos que é um ambiente um pouco ardiloso, digamos assim, para mulheres, no geral, que vão para lá sozinhas, ainda para mais uma mulher, uma criança de 14 anos. Portanto, ela, como não tinha nada a perder, ela entrava nesses sítios, não queria saber se eram motares, se eram, sei lá, bancários, não interessa.
bancários, banqueiros, não interessa. Ela entrava e o que é que ela fazia? Ela oferecia, em troca de dinheiro, ou às vezes até de comida, oferecia, portanto, serviços sexuais a esses homens que estavam nesses bares. Portanto, ela começou desde cedo a entrar na vida de profissional de sexo, portanto, na prostituição. Ela começou desde muito cedo, como podem ver, com 14 anos. Portanto, ela começou assim, ela, portanto, fazia esses serviços, ganhava algum dinheiro, esse dinheiro dava às vezes para comprar uma coisinha para ela comer. Ela própria diz que nunca ligou a roupa, portanto a roupa não era um problema para ela. O que importava era ganhar algum dinheirinho para conseguir comer alguma coisa. Em termos de pernoitar, ela diz que também não era esquisita, pernoitava nas ruas, pernoitava no meio das florestas, pernoitava em carros abandonados. Portanto, ela passou a ter uma vida bastante nómade, nesse sentido de hoje estar na cidade X, amanhã estar na cidade Y, fazendo estes serviços sexuais. Segundo ela, às vezes trabalhava em algumas lojas de roupa ou restaurantes ou bares, mas que esse dinheiro não servia para quase nada. Portanto, ela continuou a optar por seguir esse caminho esse caminho como profissional de sexo. Bom, portanto, esta vida ela fez até aos seus 20 e poucos anos, até que ela conheceu um homem, a ver se eu vejo aqui o nome dele, não sei se eu cheguei a apontar qual era o nome do homem com que ela se veio a envolver romanticamente. Acho que não apontei. Tenho aqui um caderninho de apontamentos. Acho que não. Não. Penso que não. Não. Não tenho aqui o nome. Não tenho aqui o nome do senhor. Enfim, não interessa. Era um homem. Portanto, ela conheceu este homem muito mais velho que ela, que tinha poder financeiro. Era dono de clubes de náutica e de golfe, eu acho. Portanto, era uma pessoa que tinha poder aquisitivo. E ela, portanto, conheceu esse homem, casou-se legalmente com ele, só que o casamento durou muito pouco. Porquê? Porque a Aileen, que era uma pessoa que bebia muito, que saía muito à noite para bares, para festas, ela continuou a ter esse tipo de vida, mesmo estando casada com
com uma outra pessoa que tinha outros princípios, outras ideias sobre aquilo que deveria ser uma vida em conjunto e, portanto, aquilo não deu muito certo. A Aileen, portanto, continuou a ter essa vida de libertinagem e isso não funcionou. Ainda para mais, a Aileen, quando bebia, parece que quando bebia ficava uma pessoa violenta, e houve um episódio durante o casamento que durou meses, eu acho. Houve um episódio em que a Aileen, acho que já estava um bocado bêbada. Ela começa a discutir então com o marido, e o marido, sendo já uma pessoa de idade, parece que tinha uma bengala. Ela pega nessa bengala, começa a bater no marido com essa bengala, e portanto a partir daí foi feito então o acordo de divórcio. Portanto, ela divorciou-se desse homem. Amigos ou conhecidos da Aileen dizem que foi uma oportunidade desperdiçada, porque parece que esse homem era muito querido com ela, muito carinhoso, que a tentava ajudar em tudo o que ele podia. E a Aileen não é que não gostasse dele, mas não lhe dava muita importância. Lá está, continuava a fazer a vida dela de solteira, portanto isso não resultou de todo. Ainda para mais, com o episódio de violência, as coisas acabaram por acabar mal, digamos assim, principalmente para a Aileen, porque a Aileen, com o divórcio, ela volta, portanto, à antiga vida como profissional do sexo. Ela diz que vai arranjando um trabalho ali, outro trabalho lá, mas que são trabalhos que não lhe dão uma estabilidade financeira. Ao contrário da vida como profissional do sexo, que ainda que também não lhe desse milhares ou milhões de euros, ela dizia que ainda assim ela conseguia ter mais lucro, tanto com a prostituição do que propriamente com um trabalho comum, digamos assim. Portanto, ela continuou nessa vida. Durante alguns anos, até que conheceu uma mulher chamada Tyra Moore. A Tyra Moore, segundo a Aileen, foi o grande e único amor da vida dela. Elas conheceram-se num bar gay em Daytona Beach. As duas estavam sozinhas, portanto não tinham ninguém a acompanhá-las, e começaram a conversar no bar, começaram a beber, e criaram ali uma relação de grande afetuosidade uma para com a outra, tanto que elas iniciaram uma relação amorosa em que, segundo a Aileen, as duas eram inseparáveis, eram como se fossem irmãs gêmeas, faziam tudo juntas. A Aileen diz que
As únicas horas do dia em que elas não estavam juntas era quando ou uma delas estava a trabalhar ou quando a Tyra ia ter com os pais, porque parece que a Tyra, ainda que os pais tivessem tido alguma dificuldade em aceitá-la como sendo lésbica, ainda assim os pais e ela eram muito chegados e, portanto, essas eram as únicas vezes, segundo a Aileen, que elas estavam separadas, porque elas faziam tudo juntas, tudo. E, inclusive, iam para bar juntas, onde às vezes arranjavam, digamos, confusões de pancadaria e afins. Portanto, elas começaram a viver juntas, uma vida muito nómada, no sentido em que elas iam mudando de casa com alguma regularidade, pronto, alugavam uma relote ou iam para um motel, alugavam um quarto de um motel durante alguns meses, e assim iam vivendo as suas vidas, até que existe uma altura em que a Aileen, que quando tinha conhecido a Tyra, parece que tinha deixado, ainda que temporariamente, a vida como profissional de sexo, ela começa então outra vez os serviços sexuais pelas estradas. Portanto, ela começou, devido aos clientes dela, a partir de uma certa hora serem considerados muito perigosos, digamos assim, ela começou a usar uma arma. E para o caso de que se desse algum problema, se houvesse alguma confusão com um dos seus clientes, ela pudesse se defender. E o que é que acontece? Há um dia em que a Aileen chega à casa, acho que na altura ela estava a morar num hotel, chega à casa e diz à Tyra, ou pelo menos tenta dizer à Tyra, porque ela vinha com arranhões, e acho que a roupa tinha algumas vestígios de sangue, manchas de sangue, e a Aileen, chegando a casa, tenta explicar à Tyra o que tinha acontecido. E eu digo tenta porquê? Porque lá para a frente, eu já vou explicar, lá para a frente a Tyra diz que não queria ouvir absolutamente nada do que a Aileen estava para ali a dizer, porque a Aileen começou a dizer que era um homem que tinha tentado violar sexualmente, e que ela defendeu-se e atingiu com tiros e, portanto, que o tinha matado. E a Tyra parece que não quis saber muito do assunto, disse para ela
parar ali a conversa porque não queria saber de nenhum detalhe de que ela estava a mentir. E, portanto, foi aí, nesse momento, que a Aileen, tendo cometido o seu primeiro crime, portanto, de ter matado um homem, ela inicia aí um percurso de matança. Portanto, ela vai acabar por matar mais 6 homens. O nome das vítimas que eu enumerei aqui foram, portanto, o primeiro foi este que a Tyra disse que não queria saber nada sobre o assunto. Portanto, o primeiro foi Richard Mallory, que foi atingido 3 vezes e enrolado em um tapete. O segundo foi o David Spears. A terceira vítima foi Charles Carcdoom. A quarta vítima foi o Peter Sims. A quinta, o quinto, o Troy Eugene, que foi encontrado numa floresta. O sexto foi o Charles Richard. E o sétimo, Walter Gina António. Parece que este acho que nunca chegou a ser encontrado, mas a Aileen disse que sim, que o tinha matado. Mas parece que, acho que ela não acabou por não ter a sua pena agravada devido ao não encontrarem este corpo. Portanto, todos estes homens, todos estes 7 homens que a Aileen matou, todos eles tinham uma idade entre os 60 e 45 anos. Foram encontrados todos na mesma região, com ferimentos de bala, calibre 22. Portanto, começa a haver muitos corpos e a polícia o que é que faz? Abre uma investigação. Durante essa investigação houveram pessoas que apareceram dizendo que tinham visto 2 mulheres. Portanto, que pareciam ser aquelas que tinham aparecido no retrato falado que a polícia tinha lançado na mídia. Portanto, a polícia lançou um retrato falado e haviam pessoas que diziam que as tinham visto. Portanto, as pessoas descreveram essas 2 mulheres como uma sendo alta em comparação à outra, portanto, uma mulher alta, loura, com chapéu, e a outra mais pequena, mais cheiazinha, e que também tinha um chapéu, e era morena. E abre-se então uma caça a estas 2 mulheres que eram a Aileen e a Tyra, não é? A polícia, a um dado momento, vai a uma loja de penhoras e encontra um recibo e uma impressão digital. E esse recibo
e essa impressão digital, ela vai... portanto, o recibo vai estar em nome, que era um pseudónimo que a Aileen utilizava. Portanto, ela utilizava mais que um pseudónimo, aliás. Deixem-me cá ver aqui os pseudónimos que ela utilizava. Portanto, nomes falsos, não é? Está aqui. Portanto, ela usava Cami, o pseudónimo de Cami ou Susan. Portanto, ela ia utilizando estes nomes para falsificar documentos. Este recibo, não é? Este recibo ela assinou em nome de Cami, eu acho. Porém, a polícia, como não é parva, não é? Chegaram à conclusão que a impressão digital era, na verdade, de Aileen Wuornos. E o que é que a polícia faz? Tendo já a impressão digital dela e tendo pessoas que relatavam como ela era, o que acontece? A polícia põe nas ruas vários investigadores disfarçados. E há um deles, aliás, acho que são dois. Há dois desses investigadores disfarçados que a encontram num bar também de motares. Um bar chamado Last Resort. Ela estava a beber, entretanto, um desses investigadores, chega-se junto a ela e começa a conversar com ela, a perguntar de onde é que ela é, aquelas coisas, a tentar fazer uma conversa, até que ele começa a trazê-la cá para fora do bar, e ela é presa em flagrante. Portanto, começam a aparecer outros investigadores da polícia e prendem-na ali. Ela é presa, porém a Tyra continuava a monte. E, portanto, a busca pela outra mulher, que era a Tyra, continuou. Parece que também não durou muito. Passado umas semanas de terem prendido a Aileen, prenderam então a Tyra. E o que é que vai acontecer? A Tyra, ela é detida também. E o que é que ela vai fazer? Ela vai testemunhar contra a Aileen em tribunal e, em troca, ela terá uma imunidade. Ou seja, ela vai acusar a Aileen, ainda que muitos dos detalhes que são contados pela Aileen não corroborem com aquilo que a Tyra disse. A Tyra, ela vai testemunhar contra a Aileen, independentemente se é verdade ou não. Ela quer ficar livre. Portanto, a polícia fez esta negociação com ela, ela aceitou e ela foi a tribunal e testemunhou contra a Aileen, dizendo que tudo o que a Aileen
dizia que tinha dito a ela era verdade. Desde que ela tinha contado, que a Aileen tinha-lhe contado que ela tinha sido abusada fisicamente, como ela não sabia de que o carro que a Aileen apareceu lá naquela noite, não sabia que o carro era roubado ou então que não sabia que os pertences ou itens que a Aileen lhe davam eram das suas vítimas, que ela não sabia nada disso. Portanto, tudo o que a Aileen dizia que tinha acontecido, ela, ainda que não fosse verdade, ela dizia, não, a Aileen está a mentir, o que aconteceu foi isto, que ela não foi abusada, ela disse-me a mim que não foi abusada, ao contrário do que ela está a dizer, ela não foi abusada, eu não sabia de nada, absolutamente nada, ela aparecia-me com montes de itens todos os dias, alguns deles até caros, e ela achava super normal, está tudo bem. Tudo em troca de uma liberdade, não é? Portanto, a Aileen foi ao julgamento, depois houve uma grande confusão, porque ao longo do julgamento houve uma mulher, eu acho que também não apontei aqui o nome dela. Não, eu acho que apontei. Esperem aí. Está aqui. Irene Prohl. Irene Prohl era uma mulher que era criadora de cavalos, pelo que eu li na internet. Era criadora de cavalos e ficou a conhecer o caso da Aileen pela televisão ou pelo jornal, e achou a Aileen uma pessoa incrível, e então ela começou a mandar-lhe e-mails a ver se podia ter com ela para conversarem. Elas realmente se encontraram-se, tornaram-se amigas, curiosamente ou estupidamente. Algum tempo depois, essa Arlene Prohl, ela decide adotar legalmente a Aileen. Só que depois é assim, haviam interesses, não é? Haviam interesses por trás. Essa mulher, a Arlene Prohl, ela no fundo aproximou-se da Aileen para poder sacar dela ou sugar dela todas as histórias, não é? Todas as histórias sobre o que realmente tinha acontecido, e daí vender posteriormente para se criar livros, para se criar filmes, o que de facto vai acontecer. Existem muitos livros sobre a Aileen, filmes também. Um deles, acho que é o mais conhecido sobre o caso, que se chama Monster, de 2003, que é com a belíssima atriz Charlize Theron, que lhe rendeu até um Oscar. Enfim, portanto, ela foi julgada, o julgamento acho que durou 1 ano e tal. Ela foi condenada a 6 penas de morte. Foram feitas
avaliações psicológicas à Aileen, principalmente mandadas pelos seus advogados, para que houvesse uma possibilidade de que ela não fosse executada, porque perante a lei uma pessoa que seja mentalmente incapaz não poderá ser executada. Portanto, os advogados de defesa da Aileen ainda tentaram fazer com que fosse feita uma bateria de exames psicológicos, mas esses exames psicológicos não deram em nada. Tudo indicava que ela era sã, portanto ela acabou por ser executada em 2003, o dia, acho que foi em novembro ou outubro, foi uma coisa assim. Não pus a data, só pus o ano. Enfim, ela foi executada no ano de 2003, aos 46 anos, por volta das 9h40 da manhã. Ela antes de ser executada, ela já estava, a ter uma espécie de alucinações, a dizer que os polícias a queriam matar, que envenenavam a comida dela, que os polícias, que ouvia conversas entre polícias de que eles a queriam violar. Enfim, se era verdade ou não, não sabemos. O que é facto é que ela foi executada e depois as cinzas dela, portanto ela foi cremada e as cinzas dela foram espalhadas debaixo de uma árvore, debaixo de uma árvore de uma casa, da casa de uma amiga dela, portanto da melhor amiga dela, aliás, que se chama, eu acho que ainda é viva, é Dawn Baldkins, eu acho. Acho que é Dawn Baldkins. Dawn Baldkins, exato. Exato. Dawn Baldkins espalhou, portanto, as cinzas dela debaixo de uma árvore que ela tem lá no quintal. As duas escreviam, principalmente a Aileen, trocavam cartas regularmente. Portanto, elas conheceram-se na escola. Houve ali uma altura em que elas não tinham muito contacto por circunstâncias da vida e porque a Aileen era uma pessoa sempre muito ausente, não é? A vida dela nunca foi fácil. E portanto há uma coisa que a Aileen diz e que eu não sei se é verdade, se é mentira. Eu acredito que alguns dos casos tenha sido verdade, em que ela diz que ela foi violada sexualmente por aqueles homens que ela matou. Não se sabe. Eu acredito que pelo menos pelo Richard Mallory, acho que é o nome dele, foi a primeira vítima. Acho que sim, acho que este
poderá ter abusado dela fisicamente, porque ela relata, em julgamento, ela relata com uma precisão tudo aquilo que ele lhe fez ou que lhe terá feito. Portanto, desde ele começar a chamar nomes, a irem para o meio do mato, o que não era costume, irem para o meio do mato, ele começou a chamar-lhe nomes e depois acho que ele sodomizou-a, tentou estrangular, enfim, ela relata com muita clareza, com muitos detalhes o que terá acontecido no dia em que matou este homem, o Richard Mallory. E depois há aqui outro que eu também acredito que tenha realmente abusado fisicamente, sexualmente. Eu agora não me lembro qual deles era, portanto eu não vou estar aqui a dizer o nome para não cair em erro, para não estar a ser injusta, mas eu acredito sim que ela terá sido violada ou por um ou por outro. Portanto, foi esta a história da Aileen Wuornos, uma mulher que teve uma vida nada fácil, mas que também não podemos passar a mão na cabeça e apagar tudo o que ela fez, não é? Todo o sofrimento que ela proporcionou, não só às vítimas, como à família das vítimas, ainda que ela realmente tenha sido violada. Não é de bom tom estar aqui a dizer que esses homens que praticaram esses atos com ela mereciam, e ainda bem que ela os matou. Não é de bom tom, até porque não sabemos se realmente esses atos aconteceram. E no fundo ela é o que é uma assassina, portanto isso nós não podemos ignorar. Este foi o caso da Aileen Wuornos. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso like em baixo, comentem, podem sugerir novos casos, eu estou aberta a sugestões. É só porem em baixo, eu vou ler, portanto seria uma grande ajuda para mim, visto que ainda que eu comecei agora, não é, o canal, e portanto tenho muitos casos criminais para contar, mas é sempre bom sugestões, até porque eu não conheço todos os casos criminais do mundo. Pode ser que vocês aí desse lado conheçam algum específico que gostariam de ver ser abordado. Portanto, muito obrigada e até ao próximo vídeo. Obrigada!